Olá, começa agora o programa MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. Hoje vamos falar de um tema muito importante para toda a sociedade capixaba. Vamos falar de crianças e adolescentes. E para falar sobre esse tema, nós recebemos aqui, nos estúdios da TV Assembleia, a promotora de Justiça da Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Vitória, doutora Jéssica Lima da Luz. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite. E nós vamos falar exatamente sobre o funcionamento dessa promotoria. Doutora, o que faz um promotor da infância e juventude? O promotor da infância e juventude atua no Ministério Público no sentido de cumprir o artigo 227 da Constituição da República e também do Estatuto da Criança e do Adolescente, no sentido de proteger a criança e o adolescente em situações de risco e garantir a ele a fruição e o gozo dos direitos previstos pelas leis internacionais, nacionais e estatuto. Doutora, a gente sabe que criança e adolescente são sujeitos de direito, eles possuem aí uma condição própria, né, de pessoa em desenvolvimento, e também um terceiro aspecto que é bastante interessante é que eles possuem prioridade absoluta na garantia dos seus direitos. Como que o Ministério Público atua em relação a esses três pontos? O Ministério Público, como defensor da sociedade, ele vai atuar sempre que houver risco ou violação de direito envolvendo uma criança e um adolescente, ou o adolescente. O artigo 98 do Estatuto diz que a criança e o adolescente eles estão em situação de risco, tanto pela sua própria conduta, tanto pela uma ação ou omissão do Estado, quanto pela uma ação ou omissão dos pais ou responsáveis. Então, sempre que uma criança e um adolescente estiver em situação de risco, e eu digo esse risco amplo, envolvendo todas essas três possibilidades de risco praticadas por ele próprio, ou pela sociedade, ou pelo Estado, o Ministério Público atua. E nós temos 5 promotorias de justiça na Grande Vitória. Uma dessas promotorias é a que eu atuo, em compartilhamento com uma colega para os adolescentes que estão em conflito com a lei, que é o CIASE. A outra promotoria, a primeira que eu já atuei, a Promotoria Civil de Vitória, que atua com todos os casos que não são de adolescentes em conflito com a lei e individuais de adolescentes, e as promotorias coletivas de preservação também, e a promotoria que lida com adolescente que já está cumprindo uma medida socioeducativa que foi aplicada após o processo regular pela prática do ato infracional. Perfeito, doutora. Vamos destrinchar um pouquinho isso. Em que momento o cidadão pode buscar uma promotoria de justiça por conta de questões ligadas à infância e juventude? Sempre que um cidadão verificar que uma criança ou adolescente estiver em situação de risco, o cidadão pode acionar o Ministério Público através da ouvidoria ou mesmo acionar o Conselho Tutelar através dos canais da sociedade, o 181 da Polícia Civil, o Disque 100 também é um canal excelente que chega ao Conselho Tutelar, à Delegacia e ao Ministério Público, e pode acionar também diretamente uma promotoria de justiça sempre que houver situação de risco, considerando que todo cidadão que verificar uma situação de risco envolvendo uma criança e não denunciar está se omitindo, né, Rubens? Porque uma criança ela não tem capacidade própria de se tutelar. Então, o primeiro canal é a ouvidoria do Ministério Público, no site do Ministério Público, se a pessoa não quiser se identificar, o Disque 100, que vai chegar também ao Ministério Público, ou uma própria promotoria presencial que está aberta a toda a sociedade. E, doutora, quando a gente fala dessa proteção à criança e da forma de denunciar para o Ministério Público, o que a gente pode considerar? Por exemplo, outro dia no shopping eu vi uma mulher batendo numa criança, né? Não sei se era filho, se ela era responsável, não sei exatamente o que era. Eu poderia denunciar essa pessoa? Sim, essa pessoa pode ser denunciada, tanto nos canais que eu disse, como pode também ser acionado o Conselho Tutelar, que é um parceiro do Ministério Público no sistema de garantia de direito para que essa criança seja preservada. Se a pessoa preferir acionar diretamente o Conselho Tutelar, ela pode fazê-lo, mas ela também pode acionar diretamente o Ministério Público. Atualmente, o Ministério Público não tem um canal, um número de telefone específico ou então geral para todo o Brasil ou para todo o Estado. Então, ela pode procurar um canal do Ministério Público Estadual, o nosso número que nós podemos deixar depois aqui nos comentários, mas ela também pode acionar esse site, só que pelo site pode ser que demore. Então, para a criança que é emergencial, numa situação assim,
que seja então acionado imediatamente ou o Conselho Tutelar ou o próprio Ministério Público nesse telefone que nós podemos informar. É o 127. Vamos gravar aí, 127, está aqui embaixo. E, doutora, como é que é a relação do Ministério Público da Promotoria da Infância e Juventude com o Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar é um órgão autônomo, independente, ele não é ligado e nem subordinado nem a judiciário, nem administrativo, e nem executivo, nem a legislativo. Porém, é um órgão que ele próprio pode adotar as políticas de proteção e as medidas protetivas que as crianças e adolescentes precisam. Então, o Conselho Tutelar ele é um órgão extremamente importante para a atuação do Ministério Público em todas as áreas envolvendo crianças e adolescentes. Essa relação, ela, como eu disse, não é uma relação de subordinação, mas é uma relação realmente protocooperativa, em que o Conselho Tutelar e o Ministério Público, quando caminham juntos e têm um bom diálogo, isso flui bem em prol da sociedade da criança e do adolescente. Perfeito, doutora. Agora uma outra questão. No período pandêmico, a gente viu que aumentou muito o número, né, o índice de violência contra crianças e adolescentes. Como é que o Ministério Público agiu e pode agir diante desses índices? Lamentavelmente, na pandemia, muitas crianças perderam suas vozes, né? Nós sabemos que a palavra infância vem do termo infant, que é um termo antigo, anglo-saxônico, de que não tem voz. Então, a criança realmente ela não tem voz para ela mesma procurar uma delegacia, para ela mesma procurar um conselho tutelar e um Ministério Público. Por isso que nós somos os tutores da criança e do adolescente. O termo conselho tutelar é justamente por ser o tutor para tutelar esses direitos. E na pandemia, esses órgãos tiveram o seu trabalho interrompido e muitas crianças, lamentavelmente, porque muitos casos de abusos sexuais, violência ocorrem no seio familiar, então muitas crianças elas realmente perderam a voz e muitas foram até a morte pelo fato de estarem obstaculizados o seu direito de recorrerem a um adulto de confiança para delatar, né, uma agressão. Um exemplo desses casos lamentáveis é que a criança ela não tem a escola. Na época da pandemia, a escola ela não fez falta somente no sentido de ensinar a educação, né? Claro que isso foi lamentável, mas no sentido também da criança perder o adulto de referência que muitas vezes está na escola. Houve também aí um aumento na evasão escolar, né? Muito, muito. E eu percebo na promotoria que eu atuo que muitos adolescentes que saíram nesse período não retornaram mais. Estão em evasão até hoje. E a falta da criança na escola e a evasão escolar é um dos maiores fatores de prática infracional e que levam os adolescentes a delinquir. Doutora, e na percepção da senhora, essa violência, ela ocorre mais no seio da família, com pessoas próximas? Como que a gente pode analisar essa situação? Lamentavelmente, vou dizer a você que 90% dos casos de violência, tanto física, quanto psicológica, quanto sexual, ocorre no seio familiar. A criança, ela às vezes nem sabe inicialmente que está sendo sujeito de violência. E com o tempo, ela às vezes até naturaliza essa violência. Então, divulgar, os canais de comunicação são extremamente importantes. Quando atuei na promotoria civil, eu presenciei várias crianças relatando que só tiveram coragem de denunciar seus abusadores justamente por campanhas comunicativas. Então, tanto vizinhos que podem também delatar, o canal 127, canal 101, canal 100, 181, 190, quanto a própria escola, que é o adulto de referência muito importante por excelência da criança, porque ela tem todo dia aqueles adultos professores sob a sua disposição, mas lamentavelmente em casa é onde as coisas sempre ocorrem. Donald Winnicott, inclusive, fala que em casa onde tudo acontece, casa onde tudo começa, seja pelo lado bom, seja pelo lado ruim. E lamentavelmente nós temos visto que muitas coisas ruins fazem com que adolescentes e crianças entrem em situação de risco e depois entrem em situação de própria delinquência juvenil e depois virem um adulto delinquente por causa do que aconteceu em casa. Doutora, a senhora falou aí da escola. Existe alguma parceria, alguma metodologia que envolva o Ministério Público e as escolas para exatamente tratar essa questão da criança e do adolescente?
Sim, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ele tem um diálogo muito bom com o setor de educação, no sentido de preparar os professores, preparar a rede escolar para esses acionamentos. Nós temos uma lei editada em 2017 que veio a complementar o Estatuto da Criança e do Adolescente, justamente para que a criança seja ouvida uma vez que ela relata espontaneamente a prática de um abuso, de uma violência, esse adulto seja acionado. Nós temos, por exemplo, a lei da escuta protegida, que ela visa justamente fazer com que o profissional que atua com essa criança não a faça contar várias vezes esse ato, esse abuso, para várias entidades. Então, essa lei, ela foi uma lei muito importante que veio incrementar o Estatuto da Criança e do Adolescente para quando a criança relatar uma situação de abuso ou de violência, que ela não seja ouvida várias vezes de forma a revitimizá-la. Então, essa lei, ela é uma lei muito importante de ser comunicada às escolas e o Ministério Público do Estado do Espírito Santo já fez isso, tem feito diuturnamente, no sentido de preparar o profissional da educação para ser o adulto de referência dessa criança e atendê-la de uma forma que ela realmente não seja revitimizada e que tenha o fluxo para a sua proteção estabelecido e adotado imediatamente. Tá certo, doutor. Eu vou pedir licença para a senhora, vou pedir licença para vocês também. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para falar mais um pouco sobre o CIASE, sobre o trabalho do Ministério Público com adolescentes aí em conflito com a lei. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o MP com você, um programa do Ministério Público do Estado do Espírito Santo em parceria com a Assembleia Legislativa. Hoje estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Assembleia a promotora de justiça a doutora Jéssica Lima da Luz, ela que é da Promotoria da Infância e Juventude de Vitória. E estamos falando, obviamente, sobre crianças e adolescentes. Doutora, nós estávamos falando no bloco passado em relação ao CIASE, né, o Centro Integrado de Atendimento Socioeducacional. O que faz o CIASE, para que serve e qual o trabalho do Ministério Público dentro desse órgão, dessa unidade? O CIASE, como você disse, que é um Centro Integrado, né, de Atenção e Atendimento Adolescente Socioeducativo, ele visa justamente, foi idealizado para unir e integrar o sistema de justiça no mesmo local, de uma forma que o fluxo desse atendimento seja mais célere e eficaz. O CIASE ele funciona com 4 setores. O IASES, de um modo amplo, é o sistema, né, o Instituto de Atenção ao Sistema Socioeducativo. A Polícia Civil, através da DEACLE, que é a Delegacia de Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei. O Ministério Público, que atende o adolescente de um nível geral. Todas as 5 promotorias vão atender o adolescente em todas as etapas do processo socioeducativo. A Defensoria Pública e o Judiciário. O Ministério Público, que atende o adolescente em situação de flagrante de ato infracional, ele atende, são justamente as 2 promotorias, uma das quais eu atuo, que é a 4ª e a 6ª, a doutora Sabrina. Doutora, interrompendo a senhora, como é que funciona, vamos na prática, o adolescente ele é apreendido pela polícia, e aí o que acontece? Ele é levado para a delegacia? Exatamente. Hoje, um adolescente que comete um ato infracional, que é o termo usado para o crime praticado pelo adolescente, ele é levado para uma delegacia de plantão. Essa delegacia leva o adolescente para o Centro Integrado, que é o CIASE, e esse adolescente, em 24 horas, tem que ser apresentado ao promotor de justiça, no caso, eu e minha colega Sabrina. Nós atendemos o adolescente imediatamente e fazemos o que o artigo 174 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, que é a oitiva informal. Nessa oitiva informal, nós verificamos se o adolescente sofreu alguma violência na sua abordagem policial, nós verificamos se o adolescente quer confessar, nós verificamos qual é o ato infracional que ele praticou e nós verificamos a necessidade ou não de representá-lo. Podemos, nesse ato, adotar várias situações. Uma delas é arquivar o processo, se verificarmos que o adolescente não está apreendido de uma forma correta. Mesmo que ele tenha cometido um ato infracional? Mesmo havendo cometido o ato infracional,
nós podemos verificar que esse ato infracional não trouxe grandes repercussões. Nós podemos chamar a família, que na verdade nós fazemos isso, o centro, o CIASE, ele se encarrega pelo IASES, pela gerência do IASES, de chamar a família. Nós ouvimos o adolescente, na maioria das vezes, acompanhado de um responsável, e quando verificamos que o adolescente pode ser liberado, nós podemos fazê-lo. Mas na maioria das vezes que os adolescentes são apreendidos por ato flagrante de ato infracional, é com violência e grave ameaça, e o Estatuto da Criança e Adolescente diz que, havendo isso, o adolescente pode ser mantido apreendido. Então, em alguns casos, nós entendemos por representá-lo ao judiciário, que é uma peça que no direito criminal nós chamamos de denúncia, mas na infância e adolescente nós chamamos de representação. Nessa representação, nós colocamos quais as provas que estão sendo colocadas ali, os indícios da autoria do ato infracional, quer o adolescente tenha confessado ou não, e levamos o adolescente ao judiciário, no mesmo dia ou em 24 horas. O adolescente é atendido também nesse mesmo fluxo pela Defensoria Pública, que vai prestar a ele também e à família os esclarecimentos da defesa, mas todos os órgãos do sistema de justiça na infância e juventude, eles trabalham de uma forma parcial, como eu digo. Todos atuam no mesmo sentido, de levar esse adolescente a ser socioeducado. Então, nós dissemos que todos temos o mesmo objetivo. Doutora, agora vamos ali no passo a passo novamente. O garoto foi apreendido, passou pela delegacia, foi levado ao CIASE, foi ouvido pela senhora, ouvido, acho que ao mesmo tempo pela defensoria, com os pais, com os responsáveis, e o ato que ele praticou não é assim tão grave. O que acontece com esse garoto? Nós podemos também, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, aplicar a remissão ao adolescente, que é um instituto conhecido como perdão. Se o Ministério Público verificar que a repercussão desse ato e o processo não justificam o interesse e a necessidade de acionamento indevido e desnecessário do Poder Judiciário, nós optamos por dar uma remissão a esse adolescente. Ele tem que concordar, ele tem que entender que está recebendo um perdão, e podemos aplicar também a ele ou uma remissão simples, dizendo a ele, nós vamos perdoar e pronto, pode ir para casa, ou podemos aplicar uma remissão cumulada com uma medida socioeducativa leve, que não leve à privação da sua liberdade, como, por exemplo, a advertência. Um exemplo disso, que tipo de ato seria passível de uma punição como essa? Punição também, entre aspas. Nós podemos colocar como exemplo o que o Código, a contravenção das leis penais, prevê como os crimes anões. Crimes anões, até para os adultos, a lei das contravenções penais não tem sido aplicada. Os promotores criminais têm aplicado o acordo de não persecução penal, que é um caminho proposto pela nossa instituição, que é o caminho da conciliação. Então, um exemplo desse é uma prática, por exemplo, de uma contravenção penal. Um adolescente que foi encontrado, por exemplo, portando uma chave micha. E ali não é um ato nem preparatório de um furto. Então, nós vamos chamar esse adolescente para dar a ele a remissão, explicar para ele que nós estamos praticando um perdão e que, ao mesmo tempo, estamos compondo com ele. E é uma forma também de socioeducar, porque nós vamos dizer para ele, não vá andar com chave micha, não vá. Artigo 28 da Lei de Drogas, o adolescente que foi encontrado portando um cigarro de maconha. Nós não vamos acionar o Poder Judiciário para levar esse adolescente para receber a mesma medida que nós já podemos aplicar com a remissão. Então, no artigo 28 da Lei de Drogas, quando o adolescente não tem outros atos infracionais, não é um adolescente levado à reiteração de atos da prática, eu aplico a remissão com advertência, coloco o adolescente a refletir sobre a sua conduta, questiono o adolescente da necessidade de aplicação de alguma medida protetiva. Por exemplo, se ele disser que é dependente químico, eu já posso também encaminhá-lo para um atendimento na área da desintoxicação, na área do tratamento toxicológico. Então, é uma medida muito eficaz, que é a remissão que pode ser dada pelo promotor. Os pais, de alguma forma, participam ou têm responsabilização em relação a isso? Sim, os pais, para que eu dê uma remissão ao adolescente, é importantíssimo, a minha oitiva eu não faço sem um responsável.
um adulto de referência do adolescente indicado por ele. Então, eles participando disso, eu mesmo, no mesmo momento que eu ouço o adolescente, eu ouço o pai ou o responsável e a mãe e pergunto a eles se eles querem aplicação de alguma medida protetiva. Infelizmente, no meu trabalho, eu tenho verificado que muitos estão em situação de evasão, então eu já aproveito para advertir os pais acerca do dever de matrícula que é previsto para eles. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê uma medida protetiva de advertência para os pais. Então, eu já digo para os pais, os senhores estão sendo advertidos ao dever de matricular os seus filhos sob pena da prática do crime de abandono intelectual. Então, o pai que diz, eu não matriculei, ele está em flagrante delito. Mas o que ele diz? Eu matriculei, porém eu não consegui vaga, eu já encaminho esse pai ou para a Defensoria Pública ou para o Conselho Tutelar para pleitear essa vaga e garantir a escolarização da criança e do adolescente. Doutora, progredindo aí no nosso nível aí de ato infracional. Atos infracionais mais graves, o que acontece com esse adolescente? O Estatuto prevê, pelo artigo 122, que os atos mais graves, que são os praticados com violência contra a pessoa e grave ameaça, eles são passíveis da internação provisória. Então, a partir do momento que eu ouço o adolescente, nós ouvimos o adolescente, ele é imediatamente representado ao judiciário, imediatamente ou em 24 horas será designada uma audiência de apresentação, na qual estarão o defensor público, o advogado contratado pela família, o promotor e o juiz. A família obrigatoriamente tem que estar nessa audiência. Nessa audiência, o adolescente é interrogado. É o ato de interrogatório que é previsto pelo Estatuto como audiência de apresentação. Nessa audiência, quando ele confessa ou não, mas quando o juiz verifica que realmente existe indícios da autoria do ato infracional, o juiz concede o pedido do promotor, que é manutenção da internação, que era provisória, que vai continuar provisória por 45 dias. É o período que o Poder Judiciário tem, o sistema de justiça, para terminar o processo que é feito em face desse adolescente. Ao final desse processo, que o adolescente vai receber uma medida de internação, semi-internação, liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade, aí dependendo do caso concreto. E essa internação, ela pode ser de até 3 anos? Exatamente. O Estatuto prevê que até 3 anos o adolescente pode ficar internado pela prática de um ato infracional até os 21 anos de idade. Então, a pessoa que cometeu um ato infracional com 17 anos e 11 meses, ela vai responder como adolescente, mas ela pode ficar apreendida respondendo por esse ato até os 21 anos, mesmo tendo adquirido a maioridade. Agora, doutora, infelizmente nosso tempo já está acabando. Qual a mensagem que a senhora pode deixar para os pais, para os responsáveis de crianças e adolescentes aqui no Espírito Santo? Eu digo mais do que uma mensagem, Rubens, eu digo um apelo. Porque, como eu disse, tudo começa em casa. Ninguém nasce pronto a delinquir. Ninguém nasce bandido. Ninguém nasce com camisa listrada. Então, é na família que começa a base da sociedade. E é a família que eu apelo que realmente cuide dessa criança. O problema da socioeducação hoje é a educação. A gente vê que a educação que às vezes a criança não teve até os 7 anos de idade, que é aquela educação que ela deveria receber dos pais, depois ela acaba também não conseguindo receber da escola e ela acaba vindo a delinquir. Então, como eu disse, ninguém nasce pronto a delinquir. Então, todos têm condições de ser educados para que não façam. Então, a atitude do Ministério Público hoje, do sistema de garantia do direito da criança e adolescente, tem que ser preventiva. Vemos tantas tragédias, vemos tantas escolas sendo invadidas, vemos tantos males causados às nossas sociedades, tanto por adolescentes como contra eles. Então, o que nós conclamamos às famílias é nesse sentido. Eduquem seus filhos e não será preciso castigar os homens. E encerramos aqui o programa MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. Acompanhe os trabalhos de promotores e procuradores de justiça por meio das nossas redes sociais, os endereços estão aqui embaixo, e também do nosso site, mps.mp.br. Muito obrigado, até a próxima!